começou mais um Sem Escala, como não poderia deixar de ser, porque nós viemos para ficar. Eu sou a Ana Margarida, a falar diretamente da RTM Portugal e, opá, eu estou aqui com uma curiosidade enorme, quero fazer uma pergunta ao meu colega Daniel, mas eu vou deixar que tu te apresentes primeiro. E eu sou o Daniel Palon, aqui do outro lado do Atlântico, né? Na RTM São Paulo. Tudo bem com você aí também, Ana? Como está por aí? Tá tudo bem, olha, já está a fazer calor e eu sei que essa é uma das diferenças entre os nossos países, é que aqui já está um calor de matar. Aí está frio, certo? Certo, aqui já começou frio e a gente está numa época de muita chuva, assim, e até alguns dilúvios, infelizmente. Mas está frio aqui. Pronto, é assim, temos que respeitar as estações, não temos outro remédio. Agora, eu estou mortinha para te perguntar uma coisa, porque o nível de intimidade já vai largo e eu não posso deixar escapar. Tu te achas bonito? Olha, essa é uma pergunta retórica, né, Ana? E você, Ana, se acha bonita? Eu não me acho, eu sou, dentro do meu padrão, que sou eu mesma, não tem mais. E isso já nos leva ao nosso tema do programa, que a gente vai falar sobre beleza, certo, Ana? Sem dúvida. E quem é, então, a nossa convidada de hoje? A nossa convidada é Norma Braga Venâncio e seja muito bem-vinda, Norma. Obrigada, gente. E vou apresentar um pouco da Norma. A Norma é doutora em literatura francesa, mestre em teologia filosófica e consultora de imagem, certo, Norma? Isso mesmo. Norma, e aí? Beleza e teologia, tem tudo a ver? Eu gostei de um programa, eu pesquisei bastante sobre você, que tem uma frase que, numa das entrevistas, das várias que você já deu e que você pode procurar aí na internet, dá um Google, teologia e beleza da samba. Dá samba, dá muito samba. A minha trajetória ela foi interessante, né? Porque para eu chegar a entender que eu estava assim, muito apaixonada por esse mundo da consultoria de imagem, eu passei por uma trajetória bem grande de entender que eu passei boa parte da minha vida assim deixando isso de lado, como se isso não fosse importante e me convertendo. Parece que meio que reforçou esse lado meu de não, é o coração que importa, é a mente que importa. Deus não liga para as aparências. De certa forma, isso é verdade, mas Deus é o Senhor da beleza também, né? Então eu precisei assim passar por muitas transformações pessoais, emocionais e entender que eu estava em mundos paralelos. Eu, de um lado, a intelectual e tal, escritora, mas de outro, apaixonada por esse mundo, mas vivendo isso de uma forma que eu não entendia como que isso se correlacionava com a minha fé. E eu até me sentia culpada por pensar tanto em maquiagem, modas, toda essa parte, né? Tentar entender meu estilo, tentar entender o que fica bem em mim, cores, formatos, tudo isso. Então, quando eu entendi que Deus é Senhor de todos os aspectos da nossa vida e que não existe 1 centímetro do universo que não esteja debaixo da soberania dele, né? Como diz Abraham Kuyper, que é um pastor fantástico, autor de livros holandês, já morto, né? Mas alguém fantástico. E eu entendi isso e a coisa meio que deu um clique, sabe? Eu pensei, eu só vou poder continuar prosseguindo essas questões de beleza se realmente eu unir isso com a minha fé. E o resultado foi que eu fiquei completamente apaixonada por esse projeto. E aí eu fiz 2 cursos de consultoria de imagem, fiquei empolgada, e só descobrindo cada vez mais o quanto a beleza é algo muito importante na vida da gente e que isso é intencional, isso vem de Deus e tem um impacto muito grande na vida da mulher, principalmente, eu acho. Queria frisar uma coisa que você falou, que acho que é um desafio para tudo na nossa vida, né? Que você falou que não existe nenhum centímetro, né? Que Deus não seja soberano. Fazer o evangelho atingir todas as áreas da nossa vida, e isso ser integral, que às vezes é uma palavra que está sendo mal interpretada, né? Mas ele conseguir fazer parte, conversar, não estar desconexo,
é um grande desafio, né? E acho que ao longo da história da igreja, né, que já faz mais de 2000 anos, a igreja sempre, em algum lado, ela acaba falhando. Às vezes ela não consegue fazer essa conexão, seja com a cultura, seja com a política, seja de alguma forma a gente acaba errando, né? Então isso é desafio, né? Exato. Trazer a espiritualidade para todas as áreas e para o ordinário, às vezes, né? Que é o autocuidado, né? É um desafio, porque o pecado é fragmentador. Né? Quando Paulo diz em Romanos 1 que nós trocamos a nossa adoração, né? Nós passamos a adorar a criatura no lugar do Criador, existe uma multidão de criaturas. E sempre que uma delas é colocada no altar, você pegou só um aspecto do que Deus fez, ou seja, você pegou um pequeno reflexo de Deus na criação e você tomou aquilo como um todo. Então, essa é a fragmentação do pecado. Você acha que está vendo o todo e está lidando com o todo, mas no final, não. Você está deixando de fora um monte de coisas. E você está vendo um Deus muito pequeno. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Sempre existem aspectos que a gente não traz para diante de Deus, a gente deixa de fora. A gente não está pronto para olhar. Existe toda uma complexidade psicológica aí também, né? Então, é exatamente isso. Essa compreensão ela é fantástica por causa disso, porque quanto a gente precisa lutar contra essa fragmentação do pecado para ser íntegro e inteiro diante de Deus. Eu acho isso fantástico, porque uma das coisas que também me marcou daquilo que a Norma estava a dizer é da intencionalidade. Então, Deus, eu consigo ver que Ele é muito intencional na forma como Ele criou e como Ele se expressa a partir da beleza, principalmente no ser humano. E algo que eu acho muito curioso é que, se nós olharmos para as várias pessoas que existem no mundo, mas vamos aqui ficar só entre Portugal e Brasil, apesar das diferenças que existem de norte a sul de cada país, nós batemos o olho, nós já conseguimos ver quando é que é português e quando é que é brasileiro. Eu acho isso fantástico. Por exemplo, como é que eu vejo ou reconheço uma portuguesa? Normalmente eu vou sempre vê-la mais despojada, como vocês falam. Aqui a gente fala assim, mais assim, à vontade, assim, super na dela, super tranquila, sempre de ténis, no máximo umas 3 peças de roupa, nada mais, só uma coisinha a complementar. Porquê? Porque é sempre aquela coisa da praticidade. Mas eu posso estar errada, tá? Mas eu vejo o quê? Na mulher brasileira, um detalhe a mais, não digo a mais, mas assim, tendo em conta a mulher portuguesa, um complemento aqui, outro complemento ali, ou seja, mais acessórios até, eu vou dizer assim. Fora ainda a questão do corpo, não é? E eu estou a falar da mulher, só que também existe no homem. Por exemplo, o homem português aqui, por exemplo, que eu sei que é uma coisa que se calhar os homens sofrem um pouquinho mais, é a questão da altura. O homem português não é assim tão alto. Nós vamos encontrar aí, no máximo, até 1,75 m, 1,80 m. Existem grandes, mas são um achado. E talvez esta questão também cultural possa pesar um pouquinho em nós, porque meio que a gente se acha fora do padrão, até por causa das redes sociais e de nós estarmos tão envolvidos naquilo que se passa no mundo, né? Temos acesso a tudo, mas meio que se calhar pode nos deixar um pouco deslocados, porque nós queremos ser algo que nós não somos. Como é que nós podemos resolver isso? E como é que vocês veem entre as duas culturas, ou mais? Parece que é bem parecido, né? Eu acho que o tipo físico do português, bom, a gente tem essa descendência, né? Então também o brasileiro ele é baixinho, ele não é muito eu tô fora desse alongado. padrão aí, hein? Aí, já tá na defensiva. Tô fora desse padrão de vocês aí, tem 1,90. Tem as exceções. Então eu sou uma exceção. É uma exceção. Então, mas a gente tem um padrão muito claro, né? Que é o padrão alongado. Tanto que quando você vai para a internet buscar as famosas dicas, né? Você sempre vê pessoas falando: tem que tomar cuidado, porque saia midi com tênis vai cortar a silhueta, então você precisa alongar. Mas espera aí,
todo mundo tem que parecer mais alongado? Isso é uma regra? Como é que é isso, né? Então, assim, o modo como eu vejo a consultoria de imagem é diferente, tem muito mais liberdade, porque muita gente não vai estar interessada em parecer mais alongada, parecer mais alta, mesmo quando a pessoa é baixa, ela não se importa com isso. Então, esse é o problema da gente seguir regras muito padronizadas, né? Porque, enfim, isso depende muito do que a pessoa, como a pessoa se sente bem. E tem gente que vai se sentir bem com a silhueta cortada. Como é que pode? Vai. E a gente acha isso estranho muito por causa desse padrão, do padrão alongado. E há outros, evidentemente, né? A questão da magreza, cabelo, enfim. Vai minha pergunta para você. E pode ser que eu esteja errado aqui no meu pensamento, tá? Tá aberto. Parece que, assim, quando a gente se fala em padrão, a gente pode olhar pelo lado de fato e realístico, como você falou. Se a gente fizer uma pesquisa, e não é um dado isso, tá? Estou jogando uma hipótese. A gente vai chegar à conclusão que se a gente pudesse falar dos brasileiros, os brasileiros teriam 1,80 de altura. Então, isso é um fato. A gente fez uma pesquisa. E parece que a cultura, a moda, faz um padrão sempre contra isso. Então o brasileiro ele tem que parecer que ele tem 1,90. Então a gente vai procurar pessoas que estão fora desse padrão e a gente vai eleger elas nas revistas, nas coisas, para que as pessoas desejem, almejem. Parece que o desejo da moda e do padrão da cultura vigente, ele busca aquilo que as pessoas não são, para que elas possam buscar atingir. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, porque era mais fácil, já que todo mundo é assim, vamos trabalhar naquele lá e vamos fazer aqui, para que todo mundo já é assim, né? Então tá mais fácil, vamos só trabalhar o autocuidado, melhorar algumas coisas, mas parece que a mídia, a cultura, tenta que você busque aquilo que você não é. E não é interessante, porque isso já estava presente no pecado original. Não é interessante pensar isso? A distorção de identidade. Porque quando você lembra o que aconteceu exatamente, né? Quando a serpente diz a Eva, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas a proposta da serpente foi ser como... É uma coisa meio dúbia, né? Completamente ambígua. Ser como Deus, indo contra Deus. Indo contra o que ele tinha dito. Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso cria algo muito perverso. Porque para eu ser uma coisa que eu estou almejando, eu preciso negar de onde eu vim, de quem eu vim, eu preciso negar o meu Criador, que é a chave da minha identidade. Então, isso começa em relação a Deus, mas isso acaba se horizontalizando também, porque o pecado consistiu também em colocar a criatura no lugar do Criador. Então, é exatamente isso que você falou. Nós somos o tempo inteiro estimulados a não querermos ser quem nós somos, mas querermos ser o outro. E isso nas coisas mais básicas, né? Ao ponto de as cirurgias plásticas hoje em dia são capazes de transformar completamente uma pessoa. E isso é bem problemático, né? Porque ela está ali muito claramente expressando o seu desejo de ser outra pessoa. Uma coisa muito curiosa é que pelo menos, eu vejo um grande perigo e que corremos um grande risco de definir um padrão, ou seja, uma coisa geral para toda a gente, porque isso vai nos levar a uma busca tão grande de sermos algo que nós não somos, tal e qual como estávamos a falar agora. Isso meio que não nos vai fazer, lá está, aquilo que a Norma estava a falar, de nos virarmos contra o Criador, ou seja, odiar o original. Porque se há coisa que nós podemos ver na criação de Deus, é que ele é original naquilo que ele faz. E nós fomos a única parte da criação que ele olhou e disse, é muito bom. Então, será que essa busca ela não nos faz querer odiar o original? Exatamente, exatamente. Porque no final é uma revolta, né? Então eu tenho esse limite? Não, é justamente esse limite que eu vou ultrapassar. Só que aí é que tá. Qual é a motivação para o limite, né? Se nós acreditamos nas palavras da serpente,
Deus agiu de forma a impedir que os seres humanos quisessem ser como ele. Então, Deus agiu aí motivado por inveja, por não, eu não quero que o ser humano seja um competidor meu. E isso já é absolutamente ridículo, porque ele é o Criador. Como é que pode a criatura competir com o Criador? Então, a serpente pintou aí um retrato muito mentiroso, mas que nós, como humanidade, nós compramos. E todo mundo que se converte precisa encarar essa questão. A beleza está em traduzir aquilo que nós somos. Digamos assim, a serpente nos fez, façamos aquilo para que nos tornemos algo, né? Então, ela nos provoca ao contrário. Eu tenho uma pergunta para fazer, não sei se ela tem resposta ou não. Se em Cristo, né, se em Jesus, a gente tem a revelação total ali do Evangelho, a gente pode conhecer Deus, pode conhecer o Pai, como é que fica a questão de beleza? Como é que a gente pode aprender sobre beleza e autocuidado com Cristo? De Isaías 53 ali, o servo sofredor que não se viu beleza, não se viu nada. Não sei se eu posso fazer essa pergunta. Muito interessante. Sim. O que eu vejo é que existem chamados específicos, né? Jesus foi chamado para ser o servo sofredor e para não manifestar a sua glória em vida. Ele foi chamado para sofrer e morrer por nós. Às vezes, Deus chama algumas pessoas para serem mártires, a gente sabe disso, né? Mas Deus também chama para refletir a glória dele de uma forma esteticamente agradável, digamos assim. Né? Ele chama artistas, chama pessoas que de alguma forma expressam a beleza dele nas suas histórias de vida e tal. O próprio martírio, quando a gente pensa numa história de martírio, de sacrifício, de um missionário que foi à selva e morreu pregando o evangelho ali, e alguém ali se arrependeu, e mesmo esse missionário sendo morto, as pessoas ali, a semente foi plantada e aquela comunidade é transformada, isso é beleza também, né? E a questão da beleza exterior, essa correlação entre beleza exterior e beleza interior foi quebrada por causa do pecado. Mas não era para ser assim, né? Eu acredito que no mundo que Deus criou, a beleza exterior correspondia perfeitamente a um sentido específico que Deus quis imprimir no mundo e que apontava para ele de um modo muito inequívoco. Mas com o pecado, isso se tornou muito enviesado. E aí nós temos vários textos bíblicos chamando atenção para o lado enganoso da beleza, né? Quando a pessoa consegue forjar uma harmonia exterior, mas o coração está uma bagunça, está revoltado contra Deus, está cheio de maldade, cheio de má intenção. Então é por isso que a gente tem essa desconfiança, e a gente deve ter, de fato. Não é para se deixar levar pela beleza em primeiro lugar, mas também não é para esquecer que originalmente Deus cria a beleza e todos os tipos de beleza para expressar a sua própria glória. Então nós somos redimidos, podemos buscar novamente essa correspondência que foi perdida. Então é aí que nós podemos associar aquele provérbio que dizem que a nós é a beleza e vã a formosura. Mas pronto, no fim, depois, eu não vou continuar o resto do versículo porque se refere só à mulher, mas no fundo isto é tanto para o homem como para a mulher, certo? Porque ambos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não podendo escapar disto, há uma coisa que intriga bastante. Eu acabei de ler um livro há pouco tempo do Augusto Cury, que é sobre a ditadura da beleza. E ele fez aquilo assim em forma de história e tudo mais, para contar alguns casos que ele tinha aconselhado e tinha seguido e por aí vai. Mas assim, o sumo que eu tirei máximo do livro
é a questão de que nós acabamos por estar sempre muito inseguros, porque o ser humano, quando ele não conhece a sua verdadeira identidade em Deus, ele vive inseguro perpetuamente. E então dá-me muito a sensação que uma pessoa insegura, ela facilmente vira escrava de uma ditadura. E a Exato. indústria cosmética está aí para render à nossa custa, certo? Exatamente, mas não é interessante porque essa insegurança, quando ela não é colocada diante de Deus, ela é colocada diante de outros seres humanos. Então eu preciso atrair o olhar, eu preciso atrair o elogio, eu preciso atrair a fama, o reconhecimento, né? Eu entro nessa loucura de cada vez mais, porque todo dia eu preciso de uma dose da admiração para tentar equilibrar a insegurança que eu sinto, ou que para onde eu não quero olhar, porque também se a pessoa for olhar para essa insegurança, ela vai perceber que esses mecanismos não dão certo, isso não dá certo. Por mais que ela busque, ela não consegue essa paz, né? Uhum. Então, sim, é exatamente isso. Você querer das pessoas aquilo que só Deus pode te dar. E você querer de uma forma exteriorizada. Mas, como fala, né, o livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Então, no final das contas, você dizer que fulana é muito vaidosa, isso é um absurdo, não sei o que, e pensar só na questão da beleza, mas são muitos atributos que podem entrar aí nesse mecanismo, né? Você tem alguém que quer ser admirado por sua inteligência, por sua riqueza, por sua capacidade de trabalhar, Com por modéstia. sua maternidade, por sua modéstia, exatamente. Então, não adianta fugir da beleza. Porque se a gente continuar com o mesmo mecanismo de buscar nossa segurança em seres humanos, a gente vai botar algum outro atributo no lugar. Eu acho que cada fase da história, isso que você falou é legal, né? Cada fase da história revela alguma coisa que a gente pega para bater, né? Que você falou, a gente pegou a beleza. Mas pode ser que em outro momento seja a modéstia, seja o dinheiro, tem alguma coisa que a gente favorece e fala, a pessoa é assim. Mas voltando naquela minha pergunta que eu fiz, né? Por que eu fiz aquela pergunta de Isaías 53? Que quando a gente é adolescente, acho que todo mundo passa por isso, a gente quer ser parecido, a gente quer fazer parte do grupo, né? E o mundo nos diz, né? A cultura nos diz que você tem que ser parecido com aquilo. E, por outro lado, ele fala que o evangelho quer transformar todo mundo igual. Ah, vocês querem que todo mundo seja igual. Ele vem com essa falsa mentira, né? Mas quando a gente olha para a natureza, a gente olha para o Deus Criador, né? Se a gente pegar só uma fruta, se a gente pegar a laranja, a gente vê a preocupação de Deus de fazer várias laranjas, né? Laranja lima, laranja não sei o quê. Então, Deus podia ter feito uma fruta só, né? E ter todas as vitaminas ali, mas Deus não quis. Deus fez a melancia, a laranja. Então, se tem um Deus que gosta de diversidade, é o nosso. Exatamente. Ele fez muita fruta. Esses dias minha mãe comprou eu não sei se vocês já comeram, kiwi amarelo. Meu Deus, é um kiwi, mas é um kiwi é maravilhoso aquilo. Eu nem sabia que isso existia. Obrigada por essa descoberta. Então, às vezes a gente fica nessa de querer ser igual ao outro, mas Deus quer ser revelado e traduzido de um jeito que ele só pode ser traduzido no kiwi amarelo, que não é no verde. Então, do mesmo jeito que tinha com a gente. E a gente só vai conseguir ser assim, e volta naquilo lá, se a gente tiver nosso coração em Deus, né? Se a nossa identidade estiver em Deus, daí a gente consegue refletir aquilo que só Deus pode traduzir por meio da gente, né? Exatamente, porque a idolatria, no final das contas, ela é muito aprisionadora, né? Quando você coloca a criatura no lugar do criador, você tenta caber no kiwi verde. Não, então eu sou o kiwi verde. Ela é aprisionadora, ela obriga você a perseguir só aquilo. Então, eu sou uma trabalhadora muito competente. Então, é só isso que eu sou. Todos os outros aspectos da minha vida que poderiam ser reconhecidos e desenvolvidos, eles ficam de lado. Então, eu estou aprisionada ali naquele papel. E, muito provavelmente, eu estou já semeando destruição, porque toda idolatria promove destruição, né? Então, é super interessante como que a gente vê que somente o verdadeiro Deus, ele consegue... ele se propõe como o verdadeiro objetivo da adoração, porque só nele as nossas identidades cabem.
Uhum. Só nele, porque ele é imenso, ele é infinito, ele é incomensurável. Então, é onde está a riqueza. E quando a nossa identidade está em qualquer ídolo, ela vai ficar pobre. Isso também não iria revelar um problema grande de autoestima? Porque pronto, se nós já falámos da insegurança e dessa forçação para ser um kiwi amarelo e os outros para ser um kiwi verde, acho que por si só já apresenta sinais de pouca autoestima, ou nenhuma. Como é que nós cristãos lidamos com isso? Eu fiz uma pesquisa grande sobre isso quando eu terminei a minha pós. Eu fiz justamente a minha pesquisa foi sobre a questão da autoimagem. E o que eu entendi é que a queda gerou uma espécie de gangorra. Quando chega a serpente e fala, vocês serão como Deus. Aí, eu tô lá em cima. Opa, você como Deus. E aí eu vou lá, faço a coisa errada, super confiantemente de que aquilo vai dar certo, mas o que eu tenho no final? Vergonha. Agora eu preciso me cobrir, preciso me esconder de Deus, eu não quero ser visto de tão horrível que eu estou me sentindo, de tão pavoroso é isso aqui. E aí é uma gangorra. E nós reproduzimos isso na nossa vida. Toda pessoa que exibe um orgulho muito grande está sujeita a uma visão horrível de si mesmo quando a sua idolatria, os seus planos dão por água abaixo. E toda pessoa que tem também uma visão de si mesma muito ruim, muito rebaixada e muito negativa, pode ir buscar os seus picos de orgulho quando ela faz alguma coisa que ela acha legal. Mas o que eu tenho visto é que a gangorra está sempre presente. Alguns ficam muito mais tempo em cima do que embaixo, outros ficam muito mais tempo embaixo do que em cima. Uhum. E a única resposta para isso realmente é você entender quem você é em Deus e o que ele te chama para ser, o que ele te chama para fazer. Manter isso aberto, não querer fechar de cara, não decretar na sua vida. Eu comecei a minha trajetória profissional como revisora de textos, como professora de francês. Eu poderia ter decretado que eu ia ser isso até o final, porque eu sou a mulher do texto, eu sou a escritora, eu sou a intelectual. E de repente, Deus tem a beleza para mim. Tem algo que, quando eu era adolescente, eu achava a coisa mais fútil do mundo. Então, ele implodiu tudo que eu pensava sobre mim mesma e me deu algo muito, muito mais gratificante. E eu estou muito mais feliz hoje do que eu em qualquer outra coisa que eu fiz na minha vida em termos profissionais, porque eu estou juntando paixões enormes e uma delas eu já sabia que eu tinha, que era a paixão de compreender profundamente as coisas, que é a teologia, à luz, né, da minha fé, mas a outra eu sufocava. Eu sufocava, passei a vida inteira sufocando. Então é muito lindo como ele liberta a gente desses falsos egos, né? Dessa imagem que a gente constrói para si mesma, muito para se proteger também. Então, a autoimagem, eu não gosto muito de usar a palavra autoestima, porque eu acho que a autoestima acaba parecendo que é uma coisa assim, não, você precisa fazer o outro se sentir bem consigo mesmo. Mas a autoimagem, para mim, é mais rico, porque a pessoa precisa reconhecer o que ela faz consigo mesma, o que ela pensa de si e o que ela faz com isso. Ela se vê lá nos píncaros da autoimagem e ela oprime as pessoas, ou ela se vê lá no buraco mais fundo, nos abismos, e ela se desvaloriza o tempo inteiro e ela não consegue reconhecer o que Deus está dando a ela. Então, ela não é grata. Então, é esse movimento, né, que eu tentei desvendar. Esse olhar para dentro, né, para a gente conseguir ver Deus, né? Me passa várias coisas enquanto você está falando nisso, né? A gente conseguir se olhar e se ver em Deus, né? O Deus que rasgou o véu e agora a gente pode ver, né?
aquilo que fala lá, depois vai falar em Colossenses, quando a gente ver ele, a gente vai ver a sua glória, a gente vai poder, enfim, se tornar e ver. Então tem essa questão do ver, né? O Deus invisível, o Deus... Jesus é aquele que se torna visível do invisível. Então, a questão do visível e invisível está junto, né? Mas sempre vem de algo invisível, daquilo que é da vontade, da palavra, algo que vai ser expressado, e não ao contrário, né? Não é um esforço humano, não é um ser humano para ser espiritual, é um ser espiritual se tornando humano, né? É um movimento ao contrário, né? A gente é um rio e não é um copo se enchendo. Então, às vezes a gente quer fazer esse esforço ao contrário e a gente se perde, né? Então é muito doido isso. E uma coisa que eu queria pensar também, uma brisa aqui, né? Eu fico pensando, né? Não, eu penso várias coisas, às vezes eu falo, pode ser até uma heresia, né? Mas talvez a beleza de Jesus foi revelada, né? Eu fiquei pensando, não, talvez a beleza de Jesus foi revelada, talvez a beleza de Jesus foi revelada, né? Na ressurreição, em Tomé. Acho que nas feridas de Jesus ali talvez foi revelada a beleza dele, né? Porque Jesus só não foi... Lázaro foi ressuscitado, né? Mas Jesus foi redimido, porque Jesus ressuscitou além, né? Então ele já tinha o corpo além daquilo, né? E a beleza de Jesus é que as marcas deles demonstravam o Cristo, né? Demonstravam em favor do outro. Então a beleza também é isso, né? Ela glorifica a Deus, né? Então, talvez ali que talvez foram nas marcas de Tomé, onde a beleza, onde se achou beleza em Jesus, né? Porque aquilo lá revelava o Cristo, né? Revelava em favor dos amigos, dos irmãos, né? Então, talvez fosse ali que habitou a beleza, que não tinha se visto, mas se viu ali, né? Exatamente. É muito lindo isso que você está dizendo, porque, novamente, quando eu lembro de Gênesis 3, a serpente dizendo para aqueles dois, né? Olha, na verdade, Deus mentiu para vocês, vocês não vão morrer, não. Deus mentiu porque Deus não quer que vocês sejam como ele. Então, pintou a imagem de alguém, de um ser cósmico totalmente egocêntrico e egoísta. Né? E aí Jesus carrega com ele as marcas do verdadeiro Deus. É um Deus tão compassivo que, sendo alguém que não pode morrer, ele morreu. Sendo alguém que não se afetaria pelas ações humanas, ele se permitiu ser afetado até o ponto de carregar consigo para a Trindade as marcas desse fato no seu corpo. Então, esse é o nosso Deus, é um Deus que se permite afetar, ele entra de fato na vida do ser humano para resgatá-lo, né? E muitas outras passagens, quando é dito que o Espírito Santo se entristece, que o Pai se ira, né? Que todos esses sentimentos que a gente vê, uau, o nosso Deus realmente ele não é o Deus dos antigos deístas, né? Aquele Deus que fica lá impassível, só olhando as coisas e zelando pelo bom funcionamento como uma espécie de burocrata celestial. Não, ele mergulha, ele é ferido e ele carrega essas marcas, né? E isso é beleza. Tomé ali, né? Aquela revelação ali nos faz pensar, né? Assim, é uma coisa aberta, né? Que às vezes a gente acha, no corpo glorificado a gente vai ter tirado de todas as imperfeições, mas isso aí é muito amplo, a gente tem que pensar, né? Porque em Cristo foi achada as feridas das mãos e dos braços, né? Então, as nossas feridas do nosso corpo que revelam Cristo em favor de nossos irmãos, provavelmente na eternidade elas continuarão lá, né? Para revelar o Cristo, né? Sim, isso é uma coisa que eu penso também. A gente fica lucubrando, né? Provavelmente você perdeu um braço em favor do seu irmão e aquilo revelou Cristo aqui na Terra. Provavelmente, talvez, teremos pessoas sem braços na eternidade, né? Aquilo revela o Cristo, né? Já pensou? É uma possibilidade. Uma possibilidade. Pois é, agora só chegando lá para ver como é que vai ser. Nós não temos outras escapatórias. Nós chegando lá, ver como é que vai ser e como é que nós vamos estar. E Norma, muito obrigada por ter embelezado bastante o nosso programa com a sabedoria certa em relação à teologia da beleza. Ou seja, pondo de lado essa vaidade, mas trazendo realmente a originalidade e zelar mesmo para conhecer mais da nossa identidade em Deus e ver o quanto Deus é muito intencional também no belo, não só na arte, mas em toda a sua criação, e nós fazemos parte disso. Muito obrigada. Obrigado também. A Norma tem livro, né? Se você quiser dar uma palavra final, falar do seu livro, falar sobre, né,
sua palavra final, mas muito obrigado por trazer luz a esse assunto que às vezes a gente despreza, né? Exato. Eu agradeço muito também. Isso tem sido algo bem importante na minha vida. São questões que tiveram tudo a ver com a minha história, com a minha trajetória. E sim, eu tenho um livro, ele já está antigo, ele já tem 10 anos, A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã. Então, ele é anterior a toda essa questão. Eu sou bastante ativa no Instagram, @normabragaoficial, e eu tenho um site também, normabraga.com.br, e lá já tem vários textos, tem um blog, tem a descrição da consultoria de imagem também, então já tem bastante coisa para ver sobre o Teologia e Beleza, que é como eu estou chamando todo esse meu trabalho. Legal, brigadão, Norma. E o nosso programa chegando ao fim, né, Ana? É isso? É verdade, com muita pena, mas acabámos em beleza e mesmo para acabar em beleza tenho-te a dizer, Daniel, que tu és lindo. A única coisa que te falta é fazeres uma análise de coloração pessoal. Tem que fazer isso. Uma análise de coloração. Obrigado, Ana. Você também é linda. Tá, estava a ver que não dizias, obrigada. Oi, nós queremos a aprovação um do outro. A Norma acabou de falar sobre isso. E o Mas programa é Sem isso. Escala tem a apresentação de Ana Margarina e de Daniel Palombo. E na produção, Renata Teodoro, na técnica Levi Simões e Jéssica Barreira. Gente, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até o próximo.